Olá, deixa eu me apresentar. Eu sou Gerson Luiz Martins Pacheco, o único no planeta Terra com este nome. Único. Gerson Luiz Martins, alguns, Gerson Luiz Pacheco, alguns, mas Gerson Luiz Martins Pacheco tem um só, autêntico. Assim como meu pai, Deus, também é um só. Quanto orgulho, contra a honra de ser filho do máximo da existência, que é o Pai Celestial. Eu me sinto filho de Deus. É exatamente por aí. Bom, filho de Deus tem que ter o quê? Humildade. Mas falta na gente, né? Mesmo sendo filho de Deus, nos falta humildade. Por quê? Porque a gente atravessa situações no decorrer da vida que a arrogância, ela vem e te toma conta. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito capacitado. E a gente vai subindo o pedestal e tal, e chega lá no topo. Eu sou o máximo. A vida é um pouco isso. Por quê? Porque o nosso Criador, Deus, nós somos imagem e semelhança, ele é o topo, ele é o máximo. Só que ele galgou estágios para chegar nesse máximo e ser quem ele é. Nós estamos no processo. Então, às vezes, a gente tem que vestir o quê? A sandália da humildade. E não é fácil. Principalmente quando você já usou um sapato cromo alemão. Golpe. Se você sofresse um golpe, o que você faria? Ficaria em depressão? Angustiado? Triste? Cabisbaixo? Envergonhado? Isto também. E provavelmente o golpe estaria andando em círculo na sua mente, você buscando uma justificativa. O porquê caiu nele? Porque a gente se sente blindado. Não, eu sou blindado contra golpes. Mas vou prestar uns dados. No Brasil, há um golpe a cada 16 segundos. A metade da população brasileira, metade, sofreu um golpe em 2024. A metade. Foi perdido no Pix 5 bilhões de reais. Agora você imagina esses 5 bilhões sendo divididos por parte da população e cada um sofrendo o seu drama, o seu trauma. A população adoece. E por que isso está acontecendo no Brasil? Porque nós estamos vivendo um momento em que o crime compensa. O crime compensa. A pessoa comete o crime e tem uma retaguarda. E isto tem que mudar. Eu espero que nas eleições, agora chegando no final do ano, a gente coloque alguém lá que leve a sério a segurança pública, que venha mudar esse quadro, porque do jeito que está, tem muita gente que até comete o suicídio quando perde. E eu perdi. Eu perdi 10 mil reais no Pix. Perdi. E que golpe eu caí? Existem tantos golpes na praça, né? É o golpe do advogado, a compra indevida, o CPF cancelado, são tantos golpes do OLX que você vende e a pessoa diz que comprou e você perde, como uma amiga minha perdeu 18 mil reais. Já era aquele golpe do bilhete premiado, mas eu tive uma colega que sofreu isso e não contou para ninguém. E ela estava angustiada dentro de si. Então, muitas pessoas guardam e vão adoecendo por dentro, porque vai criando uma mágoa, uma ira, um rancor, e ela não bota para fora, culmina num tumor, num câncer e ela acaba morrendo. Morrendo. Então, o crime, ele não acomete apenas o dano material, 10 mil reais. 10 mil reais na minha vida está fazendo uma diferença grande. Na vida de alguns pode não fazer diferença nenhuma. Por exemplo, o presidente da República, o Lula, eu dei 10 mil para eles, é uma gorjeta que ele dá para alguém. A Janja, toma lá. Essa é Érica Houston, é uma bolsinha aqui, toma lá, tem mais. Para mim, não. 10 mil foi dinheiro, está sendo dinheiro. E eu senti o golpe. Então eu vou colocar os bastidores desse golpe, que é para algumas pessoas que estão para passar por isto, ou já passaram e vão ajudar outras para não passar, terem noção. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que a verdade nos liberta? Do egoísmo? Ah, sim. Do egocentrismo? Ah, sim. Mas liberta da ignorância do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente se capacita, a gente tem subsídio para fazer frente às adversidades da vida. Eu vim driblando a vida até chegar aqui e tive muitos golpes que eu me desviei aqui, desviei ali,
Por exemplo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu estava querendo a minha carreira de músico, uma determinada mulher me abordou em Copacabana e falou assim: opa, finalmente eu te encontrei aqui, me dá um autógrafo, Fagner. Raimundo Fagner? Não, eu não sou o Fagner. Pô, gostaria de ser, porque eu gosto do Fagner, mas não sou. Ah, que isso, me dá um autógrafo. Vem cá, eu tenho todos os teus discos em casa, sou tua fã mesmo. E ela cantou um pedaço de música do Fagner aqui. Quando penso em você, fecho os olhos de saudades. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Eu digo, pô, Fagner, né? Vem cá, vem cá. E havia uma lanchonete, a gente sentou, ela pediu um lanche, pediu um suco e tal, e a gente conversando para lá, para cá, de repente ela, para que eu já volto, saiu e não voltou, e eu paguei a conta. Eu paguei para uma atriz ao vivo que me golpeou, foi um golpe. E os golpes, eles vêm assim, trilhando caminhos, e hoje chegou no ápice, porque as pessoas estão muito boas. E o golpe que eu vou narrar aqui, eu vou mostrar, para se ter uma audição, da voz do golpista, do sotaque do golpista. Mas ele pode estar usando a inteligência artificial para burlar a voz, pode estar, burlar tudo, que hoje é possível. Inclusive, os documentos que ele me passou, que não são deles, provavelmente, porque ele não teria essa inocência, porque um pecador não tem inocência. E ele não teria essa inocência para se botar a cara dele, o nome dele, tal, identidade e tudo mais. Não, mas ele colocou de alguma outra pessoa que foi golpeada por ele, como eu também fui e prestei meus documentos. Então, alguém por aí pode ser golpeada com a minha imagem, ou eu me movimentando e tal, falando com esse timbre de voz, e achar que sou eu, Gerson Luiz Martins Pacheco. Não, eu não faria isto e não faço isto. Então, eu estou aqui também com a finalidade de prestar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, fazer uma defesa da situação. Então, vamos aos detalhes. Todas as coisas afunilam para Deus. O que quer dizer isso? Se Deus é o Criador, no processo que estamos, nós vamos parar nele. Eu espero parar nele um dia, né? Que demore bastante. Se não demorar, também, bora lá. Estamos aqui para o que der e vier. E algumas pessoas dizem, pô, mas você não tem medo de fazer isso? Medo? Quando eu era criancinha, muito pequena, eu quase morri. E a minha mãe conta que eu estava lá naquela febre de tal, e eu cantava, criancinha. E eu não morri, eu estou vivo. E depois disso eu passei várias situações que a minha vida esteve em risco. Eu acho que a providência divina, quando ela precisa de alguém para enviar uma mensagem, para transformar a humanidade, ela forja esse ser com uma matéria muito sólida. O curso Fórmula com que eu passei, eu fui forjado com uma matéria muito sólida para chegar até aqui. Então o medo é uma coisa que não me pertence. Eu sou precavido sim, mas a minha vida está nas mãos de Deus. E eu estou dentro da providência dele de alguma forma. Pode ser até que andando pelas paralelas. Porque às vezes a pessoa diz, mas tu não é remido, batizado, salvo, convertido e tal, você não está dentro da providência de Deus. Como assim? Como assim? Quer dizer que uma pessoa que nasce lá no mato e não tem acesso à civilização, ela não está na providência de Deus? Pode estar sim. Ou seja, Deus é meu pai, é teu pai, é pai da humanidade. Até alguns pecadores nós vamos ter que perdoar, porque nós dependemos da humanidade para ser feliz. E a humanidade engloba o todo. Né? Eu tenho que perdoar quem? O Alexandre de Moraes. Mesmo diante de várias coisas que eu discordo que ele fez, mas eu tenho que perdoá-lo. Por quê? Porque o perdão, ele limpa por dentro. Então, no fundo, essa pessoa que me golpeou, eu vou precisar perdoá-la. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu sou compositor, tenho 170 músicas, e entre essas músicas eu tenho uma que fala no perdão. Eu vou cantá-la aqui, e aí faça um julgamento se eu tenho ou não que perdoar as pessoas. Deixa-me ver aqui. Vamos aqui. A fonte não seca e já saciou tanta sede.
Vamos revolucionar o mundo em união. Temos a maior alma na mão. É o amor e é o perdão, capaz de lapidar um coração errante. Vamos harmonizar o mundo tão distante, e não haverá ninguém para espalhar a história do mal. Por favor, pelo amor, vamos nos entender. Humanos somos todos e será maravilhoso nos ajudarmos. Faremos o possível, nos tornemos compreensíveis, para que reine nossa paz, nossa paz. Se a glória vier à cabeça e fizer com que se esqueça que o amor vale muito mais, reflita na liberdade que não existirá maldade. Nós viveremos em paz. Ser justo é um direito. Ser sábio é possuir uma cosmos-visão. Procuraremos na natureza buscar por nossa inspiração e encontraremos a pureza, ao amor no coração. Há um porquê de estar a favor desse bem de amor. Existe sentido, o reino dos céus está bem esclarecido. Será que entre nós que findará o perverso? Reinará a paz no jardim do universo, no jardim do universo, no jardim do universo. A gente tem que perdoar, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que caminhar juntos, porque todas as coisas afunilam para Deus, todas, sem exceção. E toda a adversidade traz o quê? Ela traz um benefício equivalente. O ideal é a gente conseguir identificar o benefício dentro da adversidade. E aí é que mora o detalhe, o pulo do gato. Como saber, estando dentro de uma dor, que amanhã essa dor vai te ajudar a melhorar algumas coisas? Ou seja, eu acho que essa é uma etapa que vai me colocar em outro nível melhor. Sim, eu paguei 10 mil para ter uma mudança, e estou tendo essa mudança. O ouro é ouro mesmo dentro de uma lata de lixo. Ele não perde valor, ele continua tendo valor. E há um momento na vida de todo e qualquer ser em que ele vislumbra o infinito. Então tem um momento na nossa vida que a gente vê bem mais do que aquilo que está acontecendo. E eu tenho um pouco dessa busca, dessa visão. Eu não recorri a um terapeuta, a um psicólogo, eu não recorri ao profissional da área da saúde para me tratar. Muita gente recorre, porque não tem subsídio suficiente para resolver a sua situação. Mas eu, além de ser compositor, eu sou escritor também de romance. Eu escrevi um romance chamado A Dupla Face da Humanidade, que hoje ele está em dois volumes, A Dupla Face da Humanidade. Este livro, originalmente, ele tinha esta capa aqui. Ele está na 4ª edição. Dentro desse livro tem uma trilha sonora. Esta música está dentro deste livro, da trilha sonora, que um personagem canta, suplicando a paz. E a gente deve buscar isto.
E aqui dentro tem a essência que é o perdão. O meu livro ele aborda a nascente da história humana, a parábola bíblica mais polêmica, que é a queda do homem. O homem caiu e do Gênesis ao Apocalipse, a providência de Deus trabalha para restaurá-lo. Então, a Bíblia em si, ela é um livro de texto que conduz à verdade para trazer o ser humano ao plano original de Deus. E qual era o plano original de Deus? Era estabelecer uma família cósmica. Dessa família viriam sociedades, nação, o mundo todo centralizado em Deus. Esse era o ideal de Deus, que não aconteceu. Houve um desvio desse plano, o homem caiu, e quando ele caiu, outro ser tomou o lugar de Deus e começou a coordenar a humanidade. É ele que é o Deus desse mundo que cega a inteligência dos incrédulos. Então, baseado nisto, este livro ele vai em breve se tornar um filme com a ajuda da inteligência artificial, e eu estou dentro desse processo, fazendo isso. E onde eu me encontro no contexto atual? Eu me encontro dentro de um golpe. Eu vou colocar aqui os áudios desse golpe, tanto da parte do golpista, como da parte de uma vítima, que era um vendedor, e também a minha parte como comprador. Eu caí no golpe do intermediário. Esta pessoa que intermediou uma compra, hoje as informações dizem que o produto mais comercializado dos países industrializados é o veículo. Depois dele vem a música. E aqui envolvem as duas coisas, o veículo e a música. Então, eu tinha um veículo, vendi por um motivo, que eu vou narrar qual foi, e depois saí para comprar outro, que eu também vou descrever por que foi. E nesse intervalo, eu caí no golpe, e esse golpe, ele é colocado aqui. Eu vou procurar trazer os áudios para a gente ter uma noção da voz, do timbre, tudo da pessoa. Então, vamos lá. O golpe do intermediário. Como é que ele funciona? Vamos aqui. Como é que funciona o golpe do intermediário? Eu tenho um cliente para esse carro, seu Leonardo. O que você faz à vista dele para nós fechar negócio amanhã? O golpista. Eu quero é fechar o negócio. Não, mas se eu te mandar o sinal, não quer dizer que o carro é meu. Então não é assim que faz negociação. Primeiro assina o recibo, aí faz o pagamento. Aqui é 20 anos de academia militar, eu não fiquei velho na polícia para depois de velho mexer com coisa errada. Tá? Você pode ficar tranquilo que você está fazendo negócio com pessoa de boa índole. Isso aí eu te garanto. Você pode ficar tranquilo. Você entendeu? Mas aí vê o que vai decidir aí, me fala. Tá? Aí se não der para eu te responder agora, mais tarde eu te dou um alô. Mas se quiser marcar para amanhã aí, pode ser até antes das 10. Entendeu? Acho que o cartório abre às 9, é o que eu tô falando. A gente combina aí 9 horas, 8 e pouco a gente já tá no shopping, antes de abrir. Então, o mesmo áudio que ele mandou para a pessoa que estava vendendo o carro, negociando, ele mandou para mim. Eu escutei esse áudio aí como se estivesse sendo para mim. Para os dois ele mandou o mesmo áudio. Abriu o cartório. Tá bacana então, Léo. Vê aí o que ele responder, tu me fala, tá? Ó, tem música no fundo aí. Eu deixo até para avisar amanhã mesmo, pessoal, aqui. Que eu vou chegar mais tarde. Se ele confirmar. Não, eu já fiz minha proposta pro senhor. O senhor pode desfazer essa proposta. Eu vou te pagar à vista no Pix, guerreiro. Eita caramba, hein? Ó, Eu complico. aqui nós temos o vendedor que recebeu a proposta. É uma proposta maravilhosa, né? E ele está negociando com o vendedor. Vamos lá, vamos dar continuidade. E quem não estava pensando nisso não, de vender, o preço meu seria meu. Eu daria até para 23 mil, mas menos que isso não dá para fazer não. Entendeu? Estou vendendo mesmo com dor no coração mesmo, e só estou vendendo mesmo porque só eu dirijo, eu tenho outro carro também, entendeu? E eu estou com uma obra, por isso que estou vendendo. Mas não dá para tirar mais do que isso não, senão me quebra, entendeu? Eu estou vendendo mesmo só por um motivo de força maior mesmo. O carro está inteiro, pouquíssimo quilômetros rodados de garagem mesmo, e está muito tempo na família. E é verdade, o carro é bom. Certo, não, você nem precisava mandar do senhor não, só estou mostrando para o senhor aqui o meu nome, né, e o nome do meu irmão, tá?
Aqui nesse momento ele mandou para o vendedor, o intermediário, o golpista, mandou para o vendedor documento dele. E esse documento dele está no nome de Saulo Bento, que deve ter sido uma pessoa golpeada, e ele usou esse documento e o nome para abrir o WhatsApp. Tem um número de telefone do WhatsApp, eu tenho ele aqui, eu vou passar depois. E ele está se passando por esse Saulo Bento. Coronel Saulo Bento. Ou seja, provavelmente ele também vai se passar por Coronel Gerson Luiz. E de outro lado, o vendedor, né, honesto, dando todas as características do carro, de tudo. Então ele sabe de tudo para vender, como se fosse dele. Mais tarde vocês vão entender o que ele falou a respeito para mim. Tá no nome do meu irmão gêmeo. Entendeu? Então o carro tá no nome do meu irmão, é carro de família já há muito tempo, tá com ele ia vender, pegou um elétrico, ia vender e eu conheço. Irmão gêmeo, o Leandro e o Leonardo, maravilhosos, os dois, gente boníssimas eles. Família maravilhosa, ou seja, numa situação errada eu conheci uma família maravilhosa, né? Então tem essa bênção de Deus também. E o importante aí é entender o seguinte: quando você cai num golpe, a primeira coisa que tem é você pensar que essa pessoa fazia parte do golpe. Depois vocês vão entender o contexto. E você se revolta contra essa pessoa e acaba, às vezes, brigando com essa pessoa. Eu assisti alguns vídeos depois, né, que eu passei pela situação, e se eu tivesse assistido antes não teria passado, porque eu teria me armado, mas houveram brigas, houveram coisas, situações de pessoas adentrarem na casa do outro, tomar o carro, achando que ele estava dentro do golpe, brigarem, tudo. Então corre esse risco de vida. E eu, graças a Deus, encontrei pessoas que até depois do golpe, quando perceberam, né, eu percebi, elas me ajudaram. Elas me ajudaram e tal, foram solícitas e tal. Até hoje a gente tem contato, até querem comprar os meus livros e tal. Então, quer dizer, a gente acaba, às vezes, protegida por Deus dentro de uma situação para encaixar em outra. Então, vamos dar continuidade. Conhecendo a procedência, o tempo, o carro em si, eu fiz questão de adquirir. Só que agora, por ser meu segundo carro, eu tenho um outro, só eu dirigir, estou tendo a necessidade de vender, tá? Estou com obra e tudo mais, infelizmente eu anunciei, entendeu? Mas é transparência, por isso que eu mandei, fiz questão de mandar, tá no nome do meu irmão, mas o carro é meu, tá comigo, entendeu? Mandou os documentos. Em seu Saulo, e ele me lembrou bem, o cartório que tem é no Passeio Shopping, onde tem cartório, tá? O E-Shop não tem cartório, tá? E Campo Grande, o Passeio Shopping fica mais no centro de Campo Grande, tá? O E-Shop já fica mais distante do centro. Tem no shopping, Passeio Shopping, o cartório, tá certo? Aí com esses dados ele foi me passando, tinha os dados do vendedor e foi me passando. Eu vou agendar seu contato aqui agora. Eu vou tirar do Facebook agora, já não tem nem mais anúncio no OLX, já deletei. Eu vou tirar do Facebook e te mando o print. Salvei o nome do senhor, vai aparecer minha foto aí pro senhor, tá bom? Aqui é importante entender, porque esse golpista, ele encontrou esse anúncio desse carro no OLX. Lá ele estava anunciado por um valor bem maior. Ele clonou esse anúncio, foi lá para o Facebook, no Marketplace, e anunciou ele. Anunciou por um valor de 11.500. E foi lá no Facebook que eu entrei em contato com um perfil que eles criaram e fui parar no WhatsApp. Então ele está no WhatsApp aqui com o vendedor e comigo. Só que o vendedor, ele fez uma proposta maravilhosa para o vendedor, quase irrecusável. E aí o vendedor tem que tirar o anúncio lá do OLX. Ele obriga a tirar, porque senão ele está fechando com a pessoa e tal, e se ela vê um anúncio, que o valor tal. Então ele fez isso, e foi exatamente o que o Leonardo fez aqui. Está dando um parecer para ele que tirou o anúncio e tal, né? Vê com o teu cliente se não pode um dia, porque na princípio até o senhor falou quarta-feira, até disse, não, reserva até quarta-feira, tudo mais. Quarta-feira, dá para segurar, tá tudo certo. Aí passei para ele ontem. Ele falou, melhor para mim quinta e sexta, mas quarta-feira, em último caso, só dá quarta-feira para ele. E quarta-feira, primeiro horário tá bom para mim, entendeu? Aqui neste caso, o Leonardo está falando que o irmão dele, o Leandro, no qual o carro está no nome, só vai poder sair do trabalho
em determinado horário e tal, para ir lá no cartório para passar o carro para o nome do comprador. E ele está pressionando nesse sentido para ter exatidão lá quando o Leonardo pode estar com o irmão lá para marcar comigo. E a mim ele contou o seguinte, que este carro ele recebeu numa dívida de um sócio dele, que ele criou umas vacas em Campo Grande, e que o sócio pagou essa dívida e ele investe lá e tal, então que ele quer trocar em dinheiro, ele tem carro, tem tudo, então tranquilo. E ele está vendendo por isso, né? E aí aqui ele está negociando. Entendeu? Que aí eu chego tarde lá no trabalho lá, no plantão lá, e aviso a rapaziada que eu vou chegar mais tarde, entendeu? Troca de óleo foi feito essa semana, tá? Tá tudo tranquilo também. Aqui é para ele saber, né, como está o carro. Ele passou tudo isso para mim, né, a troca de óleo e tal, aquela coisa. Ou seja, você está querendo um carro, o preço está bom, porque a gente procura comprar o melhor preço. Eu já comprei 26 carros, esse é o meu 27º carro, que eu vou ter. Com certeza Deus vai me inspirar e eu vou chegar lá. E aí você está naquela coisa, pô, até a troca de óleo foi feita e tal, ou seja, ele te vende todos os detalhes e trabalha muito no teu emocional. Depois eu vou explicar para vocês a fragilidade que eu estava quando eu fui para fazer esse negócio. Bem legal, o carro ficava parado e eu não sabia quanto tempo meu irmão tinha feito a troca de óleo, por mais que eu não estivesse andando, então eu preferi fazer, tá? Essa semana mesmo já fiz. Tem no mínimo uns 10 mil para andar com ele, nesse óleo, tá? Que nem 1.000 eu andei. Então tá tudo certinho. Certo. Não, beleza. Mas aí o senhor falou que mais 10h20, né? A gente não chega nem 10 horas, né? Pode atrasar um pouquinho, tudo bem. É importante entender aqui que o golpista, ele trabalha muito na estrutura do outro. Então, o vendedor está com o seu particular e tal, e ele já não está mais falando em algumas outras coisas, está falando de questão de tempo, de urgência, que ele não tem tempo, o outro não tem, então aquela coisa, vamos fazer um negócio, já estou com o teu dinheiro para pagar e tal. Então, é aquela coisa assim que vai pressionando de uma forma que você vai afunilando. E aqui, o honesto, que é o vendedor, que está falando, que é o Leonardo, ele está dizendo, né, que o tempo dele e tal, ele está consumindo e que marcou que ele tem palavra e tudo, se explicando para ele. Em seguida, ele está lá no outro lado conversando comigo, me expondo que tal, meu sócio. Depois vocês vão ver isso aí. A gente se baseou nisso, né, no tempo dele, tá? Mas vai ser antes desse horário, tá? Mas pode ser que chegue um pouco antes que a gente. O senhor já está vindo também? Já está chegando? Como que o senhor está? Aqui é interessante. Ah, tá ótimo, senhor. Aqui é interessante que o Leonardo, antes ele prometeu para o Leonardo que ele iria lá junto com a pessoa que vai comprar o carro. Ele iria junto com essa pessoa e mostraria que ele é um intermediário, né? Para o Leonardo, ele está contando que ele está vendendo o carro para uma pessoa, ele está vendendo a prestação, essa pessoa vai pagar tantas parcelas porque é um colecionador, gosta de carros, né, com estrutura e tal. Ou seja, ele pintou uma imagem maravilhosa para o Leonardo, né? E essa pessoa ele vai junto e vão ver e tal. Ele prometeu lá que iria junto, agora ele já está mudando. Então vamos ver o andamento aqui, como é que o Leonardo está vendo isto. Pessoal, obrigado, eu agradeço, tá? Desculpa qualquer coisa, né? Por questão de desconfiança, por questão de segurança de ambas as partes de transparência, tá bom? Tá ótimo, aí eu vou ver esse senhor lá, já sei quem é, com quem eu tenho que lidar, com quem eu vou encontrar, tá? Não, tá ótimo, tá? Obrigado. Ah, tá ótimo, pessoal, obrigado, eu agradeço. Aqui nesse momento, o que acontece? Ele mandou para o vendedor cópia da CNH dele, mandou tudo, né? Para ele saber com quem ele vai encontrar. Só que essa mesma cópia que ele mandou para o vendedor, que é o Leonardo, ele mandou para mim também. Então eu estava negociando com o Saulo Bento e tal, tá aqui meus documentos e tudo. Esse Saulo Bento, provavelmente, quase que 100% de certeza, inclusive o policial que fez o boletim de ocorrência, que foi maravilhoso, me deu uma aula, o policial é o Gabriel, na 35ª DP de Campo Grande. O cara é muito bom. Eu acho que a gente vai ouvir falar dele ainda, porque ele é um crânio. O cara é bom. Agradeço ele, né, por ter me acolhido num momento delicado, né? Ele fez uma diferença grande e é assim que a coisa funciona. Mas o Leonardo, ele está numa situação delicada aqui e está negociando e procurando se resolver.
daquele lado e o atravessador do outro está usando tudo. Inclusive vai pegar os meus documentos, vai pegar os documentos dele. Tá? Desculpa qualquer coisa, né? Por questão de desconfiança, por quem eu vou encontrar, tá? Não, tá ótimo. Tá, obrigado. Isso aí, pode avisar ela. Ah, tá ótimo, seu Saulo. Obrigado, agradeço, tá? Desculpa Ele vai qualquer pedir coisa, o meu documento né? agora. Por questão de desconfiança, por questão de segurança de ambas as partes, O Leonardo vai pedir o meu documento e ele pede para mim. transparência, tá bom? Tá ótimo. Aí eu vou ver se lá. Nesse momento eu estou dentro de um Uber indo para Campo Grande e ele me liga pedindo uma cópia da minha CNH, né, para mostrar para o Leonardo, para ele saber com quem está negociando, para ter confiança, aquela coisa toda. E em seguida pede para fazer um vídeo, né? E nesse vídeo ele aparece. Na verdade não é ele que está aparecendo ali, é outra pessoa que passou por o que eu passei e ele salvou esse vídeo e vai fazer isso com a minha imagem também. Olha, sei quem é, com quem eu tenho que lidar, com quem eu vou encontrar, tá? Não, tá ótimo. Tá, obrigado. Aí você só programa com seu irmão. Isso aí, pode avisar ela. Aí você só programa com seu irmão. Seu irmão já tá a caminho, pegou o recibo, né? Já tá tudo certinho, já combinou com... Entendeu? O timbre de voz dele, o sotaque. Este é o atravessador, o intermediário. Combinou com ele? De novo. E pode avisar ela. Aí você só programa com seu irmão. Seu irmão já tá a caminho, pegou o recibo, né? Se você escutar essa voz, pode já estar usando outra com a inteligência artificial. Mas é esse timbre de voz e é esse sotaque. Né? Já tá tudo certinho, já combinou com ele? Não, seu Saulo, eu sempre expus, falei, transparência é meu irmão, tá no nome do meu irmão, tá comigo, é da família, entendeu? Ele nunca se opôs, só que ele tem compromissos de responsabilidade. O senhor falou que seria na Copa, como o senhor teve ontem também, tá? O senhor teve ontem também, e aí, pô, não, tudo bem, não dá, vamos ver, dá pra até quarta-feira? Dá até pra quarta-feira. E assim a gente tá tratando até quarta-feira, entendeu? Hoje ficou muito em cima, tá em cima, não foi nada resolvido, o senhor ficou de mencionar cedo e assim, não ficou nada definitivo, entendeu? Aí tem o outro lado também, tá entendendo? Amanhã, primeiro horário, dá pra ele, entendeu? A gente pode fechar já hoje, já deixar amarrado para amanhã cedo, primeiro horário, entendeu? Então, de ambas as partes, né? Eu acho que tem que haver um consenso, um comum acordo de ambas as partes de interesse, entendeu? Qual o valor que a gente tinha fechado? Já vamos combinar aqui, Leonardo? Ô, seu Saulo, eu não estou desconfiando, só quero as coisas transparentes, tá? Transparente, pratos limpos, entendeu? O senhor não vem. Eu pensei que o senhor está vindo, o senhor disse que viria ou estaria junto. Aí ele comunica, já quando o Leonardo está a caminho e tal, comunica que ele não pôde vir, por algum motivo. E o Leonardo bate de frente, pô, o senhor combinou que estava vindo, não está vindo. E o Leonardo aí vai pedir as minhas características para saber com quem está tratando. Então aí o Leonardo ficou assim, opa, o que está acontecendo? Presta atenção. Coisas transparentes, tá? Transparente, pratos limpos, entendeu? O senhor não vem. Eu pensei que o senhor está vindo, o senhor disse que viria ou estaria junto com o seu cliente e estou tratando com o senhor. Lá eu vou estar. Meu irmão, tu tem até o documento dele, lá também vai estar. Só que a pessoa que eu estou tratando, o senhor não vai se encontrar e a pessoa responsável por transferir ou pagar, está vindo um cliente do senhor que eu não sei quem é, nem sei quem eu vou receber ou vou encontrar, não tenho os documentos dele nem foto, tá? E é isso que eu estou pedindo para o senhor. Faz esse favor. Então fica combinado assim, eu vou... Então, aí neste momento é que a coisa começa a mudar. Por quê? Porque ele havia feito todo um tratado com o Leonardo e ele está mudando isso. Por que ele está mudando? Ele está mudando quando o Leonardo já está esperando o pagamento e tal, indo na situação para resolver no cartório e tal. E ele mudou. Assim como ele está mudando com o Leonardo, neste momento, eu estou chegando no shopping e ele liga. E aí, quando eu já estou lá, porque ele sabia, né, que eu estava no Uber, chegando e tal, ele me passa uma outra informação.
Qual é a informação que ele me passa nesse momento? Ele me passa a informação que o vendedor, o sócio dele, que é o Leonardo, que pagou a dívida. Então pagou com o carro. O carro já é dele, porque ele recebeu na dívida. Só que o irmão dele, que é o Leandro, no qual o carro está no nome, quer ficar com o carro. E ele fez uma proposta que era interessante de dar 2.000 de entrada e pagar tantas prestações de R$350. Mas nesse momento ele fala que nós temos que nos ajudar, porque ele já fechou comigo e tal, eu estou com dinheiro para pagá-lo e tudo mais, e me desloquei da minha cidade até lá, e ele não quer, ele tem palavra, ele assumiu a palavra comigo. Mas ele, esse sócio, já há quase 30 anos, ele também não quer ficar mal com o sócio. Então ele falou para o sócio que me vendeu o carro por 30 mil, por tantas prestações. E quando o sócio dele me questionar sobre isso, eu devo defender isto. Eu devo falar para o sócio dele, que é o Leonardo, que realmente eu comprei a prestação e tal, vou pagar tantas parcelas e tal. Neste momento que ele me falou isto, para não perder a amizade de tantos anos, qual foi a minha atitude? A minha atitude eu estou indo comprando um carro barato e tal, e nesse momento, pô, legal, Aí eu falo isso. Não, eu falei para ele, olha, eu não minto, então eu não vou falar isso para ele, que não é verdade. Agora eu te pergunto, eu tenho que dar explicação para o Leonardo? Ele falou, não, mas sabe como é, ele vai conversar. Eu digo, não, se eu não tenho que dar explicação para ele, eu não vou dar explicação. Com quem eu estou negociando? Não é contigo? É, comigo e tal. Eu digo, então tá. O que eu posso fazer é isso, para não interferir na amizade de vocês, no teu particular aí, eu não vou dar explicação para ele. Eu vou lá, vou te fazer o pagamento, né? E ele vai passar para o meu nome e tal. E fechou, depois você conversa com ele. Isso é questão tua particular. E aí que foi que ele me pegou na minha honestidade. Porque ele está querendo mentir, eu não estou compactuando com a mentira dele, mas o particular dele, da amizade dele, é dele. Então, se ele é desonesto com um amigo dele de tantos anos e tal, é questão dele. Porque o nível de honestidade do ser humano, ele oscila, baseado no seu interesse. Então, eu não vou questionar o interesse dele em relação ao que ele está fazendo. Mas ali, naquele momento, houve incongruência. Se eu tivesse parado assim para pensar e refletir, digo, opa, se ele está mentindo para o amigo dele de 30 anos, sócio, poxa, que pessoa é essa? Ali naquele momento eu tinha que ter questionado, mas eu não entrei. Por quê? Eu tinha dormido pouco, eu estava com aquela visão do carro, depois eu vou explicar o contexto, porque eu já tinha tido um carro deste ano, carro maravilhoso, da mesma cor e tudo, então eu vou explicar como eu caí nessa situação e como o meu emocional estava balançado. Mas aí, neste momento, exatamente nesse momento, ele está me passando isto e passando outra coisa para o Leonardo. Então é muito astuto aqui a situação. Vou até ele, né, encontrar com ele, vou mostrar o carro a ele estando de acordo, gostando, firmando, ele vai passar para o seu feedback, ó, é o carro, quero o carro, entendeu? Estou de acordo, você passa o Pix, né? Faz a transferência do Pix. Eu vou entrar em contato com a Aline, tá? Essa conhecida minha, ela vai... Então, aí nesse momento, eu encontro o Leonardo no estacionamento, vejo o carro, gosto do carro, ele diz, pô, dá uma volta. Não, não preciso nem andar, tá tudo certo. Eu já tinha conhecido um carro daquele, já sabia do que se tratava e tudo e tal. Bora lá, vamos lá assinar esse documento e tal. Por quê? Porque dentro de mim também estava aquela coisa da urgência, assim como estava no Leonardo. E aí ele liga nesse momento e me pergunta, aí, gostou do carro e tal? Pô, maravilha e tal, estamos fechando, vamos para o cartório. E fechou. E lá no cartório é que ele me passa o Pix na hora, né, depois que eu vejo os documentos, que está com o irmão do Leonardo, que é o Leandro, e faço o Pix para ele. E aí depois, quando ele não faz o Pix para o Leonardo, é que a coisa começa a andar e o Leonardo não passa e tal, e aí a gente acaba sabendo a verdade. E o Leonardo fala, pô, tem tudo aqui, eu posso te mostrar, isso aqui é um golpe, tal. Eu digo, não quero ver nada porque eu já entendi. Aí eu vim entender tudo, mas vim entender tardiamente. Então, o porquê de eu estar mostrando esses bastidores? Porque alguém vai passar por isso, está passando por isso agora, ele está fazendo. Então, vamos parar com isso, vamos fazer uns videozinhos, vamos gravar para mostrar que a gente quer dar um basta nisso. Ela vai me dar o feedback, ó, recebi, tá tudo certo. A gente fecha o documento, tá bom? Opa,
seu Saulo, eu tô na rua, e não dá para ficar estendendo ligação de vídeo, e nem tem porquê também eu ver o senhor não vai estar aqui. Eu tenho que ver com quem eu vou encontrar, não é com o senhor. Eu tô esperando o documento da pessoa, tu falou com ele, tá 30 minutos daí. Então, aí nesse momento ele pediu pro Leonardo fazer um vídeo com ele, porque ele queria capturar o vídeo do Leonardo, para ter mais essa ferramenta para ludibriar outra pessoa, ou seja, ia deixar o Leonardo como um estelionatário, alguma coisa assim, que é o que eles estão fazendo. E deve ter feito com o meu vídeo, porque eu forneci meu vídeo, o Leonardo não. Leonardo, opa, calma aí. E ele, como ele me pegou dentro do Uber, né, eu estou lá tranquilo, eu pude fazer. Se eu estivesse dirigindo, não faria. Que foi o caso do Leonardo. Ele está dirigindo e ele pediu para ver o Leonardo e tal, fazer um vídeo com ele. Leonardo, vou fazer. Porque ele usa isto para outras situações. E aí o Leonardo diz, pô, não tem porquê e tal, né? Pede o documento dele, faz favor. Meu documento. Leonardo, ele falou mais uns 30 minutos, ele já chega lá. Você já se organizou com seu irmão? Eu te liguei aí na videochamada pro senhor me ver, o senhor não atende, ué. Isso, eu vou fazer uma só. Eu tinha liberado pros 25, mas aí qualquer coisa eu faço os 25 e ponho mais R$1.000. Eu vou fazer uma só de 26. Aí você já explica pro seu irmão, porque ele nem abre a boca pra comentar nada. Falar nada de valor, nada do carro, deixa só você apresentar o carro, né? Que às vezes ele fala alguma coisa que a gente não combinou e acaba estragando o negócio. Se meu cliente saber que eu comprei esse carro de segunda mão, ele pode até querer desfazer o negócio. Isso não pode acontecer. Para ele, eu peguei o carro numa dívida com meu sócio de dentro de casa, meu sócio próximo. Falei que a gente tem sociedade nas vaquinhas aqui no sítio em Campo Grande. Meu irmão vai... Entendeu? Aí que está a jogada. Para uma pessoa ele conta uma história, para outra ele conta outra. E ele faz o elo dessas duas pessoas. Ele é bom, o cara é bom, porque o cérebro dele tem que trabalhar em mutirão. E para o lado do mal, como ele se especializou, ele está muito craque. E tem muita gente fazendo isso. Então, quando a gente fica amuado, envergonhado, eu caí num golpe e tal, eles se fortalecem. Então, eu conclamo que aquelas pessoas que passaram por isso também, faz um videozinho aí, mostra os bastidores, vamos fazer um cerco para que as coisas parem de acontecer, porque eu estou aqui tendo estrutura para me reposicionar. Eu estou aqui, eu vou lançar um livro, eu vou me tornar um cineasta, um roteirista. E provavelmente isso aqui, um trabalho bem feito, tem um retorno muito grande. Quer dizer, R$10.000 para mim vai ser um troquinho que eu vou dar para alguém. Toma 10 mil, vai te ajudar aí. Eu acho que vai acontecer isso comigo. Porque eu plantei e eu vou colher as coisas boas que eu plantei. Então esses R$10.000 eu perdi, aceitei. Inclusive o Bradesco, que eu contestei esse valor, ele me mandou uma mensagem aqui. O que o Bradesco mandou como mensagem? Foi a seguinte: informamos, hoje eu recebi essa mensagem, hoje, aconteceu no dia 25 e hoje é dia 2. Eles esperaram uma semana eu nesse sufoco para mandar essa mensagem. O Bradesco: informamos que todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas para atender a sua solicitação. Contudo, esse contudo mata, né? Contudo, apesar dos nossos esforços, não foi possível realizar o reembolso dos valores contestados, uma vez que as transações em questão foram efetuadas de forma autenticada, conforme verificação realizada. Lamentamos que você tenha vivenciado essa situação e reforçamos nosso compromisso com a transparência e segurança nas operações. Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Ok? Ok. Eu achei que tinha aí uma lei dizendo que o PIX, quando foi indevido, a gente devia contestar e voltaria o valor para a conta da gente e tal. Ok, como é que a coisa aconteceu? A coisa aconteceu num fator tempo. E qual foi esse tempo que a coisa aconteceu? Vamos ver aqui o que eu tenho aqui de dados. Os dados são os seguintes. O Pix que eu fiz foi às 10 horas e 17 minutos. A contestação, eu fiz ela às 11 horas e 8 minutos, ou seja, ele conseguiu nos segurar esse tempo todo, quase uma hora ele conseguiu nos segurar. E aí, quando a gente se deparou com a situação, a gente foi. Eu fui fazer o boletim de ocorrências na delegacia 13 horas e 26 minutos. Eu fiquei 2 horas aguardando na delegacia. Duas questões aqui que eu vou enfatizar. A segurança não está sendo levada a sério, não há investimento na segurança, devia haver uma delegacia especializada só nisso, só nesses golpes,
em todas as cidades, bairros e tal, para poder não ter esse fator tempo, cair dentro e prender essa pessoa rapidamente. Mas não há, porque você pega uma fila imensa de gente com várias situações na mesma delegacia. Então eu espero que o próximo presidente da República invista muito nisto e que não se faça festa nos presídios quando ele for eleito. Porque da outra vez aconteceu isso. Eu vi comemorações nos presídios do presidente eleito. E está aí do jeito que está. Eu espero que mude isto. Então, o primeiro ponto é isso, investir na segurança. O segundo ponto é para os bancos. Se tem gente pensando aí, vocês aceitam sugestões, vou dar uma sugestão. Qual é ela? O Pix feito numa conta tem que ter 1 hora para ele ser transferido para outra conta. Por quê? Porque se uma pessoa está bem intencionada, ela se programa para fazer essa transferência 1 hora depois. Ok? 1 hora, espera 1 hora que eu vou te transferir. Ok? Agora, quem é lesado, descobre que foi lesado antes de 1 hora. Então vai contestar e esse dinheiro está travado lá. Eles travam esse dinheiro. Não passa de volta para a conta da pessoa. Espera 1 hora também. Para que essa outra pessoa, se for fazer a contestação, né, que o pagamento procede, vão parar na delegacia. Ok. Porque são 5 bilhões perdidos por seres humanos. Então vale a pena ter essa cláusula que reza isto. Aí, banco, pensa a respeito, tem tanta gente inteligente aí e tal, é muito dinheiro, mas é muita vida desgraçada por causa desse pessoal que está fazendo isso. Então vai essa sugestão para o Bradesco. E outra coisa, Bradesco, sinceramente, vou encerrar minha conta com vocês. Isso, o Leandro é irmão do meu sócio, Leonardo. Você entendeu? É Leonardo e Leandro. Leandro e Leonardo, é a dupla. Mestre, deixa eu te falar, tô falando aqui com o meu sócio. Então, agora é comigo a fala. Ele está conversando comigo. Falou do Leandro e Leonardo e tal. Ele está falando comigo. Ele falou muito comigo em muitas coisas. Parece que o irmão dele não vai conseguir sair do trabalho lá hoje. Você acha que amanhã dava da gente organizar para amanhã? Você vai ter tempo amanhã? Ou também nós pode fazer assim, ué. Você busca, libera o carro e amanhã eu mando o recibo para você. Ou nós faz hoje, libera o carro e amanhã eu só transfiro e já mando o recibo para o senhor reconhecer a sua parte. Você entendeu? Ei, Gerson, vamos ter que marcar lá no Passeio Shopping, tá? Porque questão do cartório. Lá... Ele tinha marcado comigo num lugar e aí descobriu que lá não tinha cartório. Essa descoberta se deu através da informação do Leonardo, que sabe das coisas. Ou seja, ele está falando que está em Campo Grande, que tal, mas parece que ele não sabe de algumas coisas. Lá no outro shopping não tem cartório, no Passeio Shopping tem cartório. Aí, mas aí vê o que vai decidir aí, me fala. Tá? Aí se não der para eu te responder agora... Ei, Gerson! Agora mais tarde eu te dou uma alô. Mas detalhe, aqui a voz já parece que está diferente. É o golpista. Parece que ele está usando um outro programa aqui. Parece. Alô, mas... se quiser marcar para amanhã aí, pode ser até antes das 10. Entendeu? Acho que o cartório abre às 9, é o que eu tô falando. A gente combina aí 9 horas. Ele mudou. Alguma coisa mudou nele, o timbre de voz dele está mudado. Horas 8 e pouco a gente já tá no shopping, antes de abrir o cartório. Fala comigo, Gerson. Já chegou aí, Gerson? Certo, seu Saulo. Eu já tô a caminho de lá, tá? Ainda não tô lá, não. Mas vou parar sim no estacionamento do shopping. Positivo. Ele falou que a hora que chegasse ele ia mandar uma foto onde que ele vai estacionar aí, tá bom? Ele mandando mensagem para mim que o Leonardo já está chegando no estacionamento do shopping, vai mandar uma foto de onde ele estiver. Certo, seu Saulo. Eu já tô chegando também. Tá? Daqui a pouco, acho que tem mais uns 5 minutinhos tô por lá. Tô chegando, tô dirigindo aqui. E este foi o contexto. Mas onde eu me encontrava nesse momento? Então vamos lá onde eu me encontrava. Eu no passado passei por um golpe, aquele golpe do CPF cancelado. Eu passei por esse golpe da seguinte maneira. Passei pelo golpe que eu digo é que eu fui abordado, entrei em ação de dar e receber com os golpistas,
E eles me colocaram aquilo que eles colocam para as pessoas, que o CPF vai ser cancelado e tudo, né? Você vai perder até a sua habilitação, contas bancárias, seus bens vão ser bloqueados. Me passaram fórum, que eu devia consultar um advogado, número de processos, tudo muito bem feito. E como é que eles me pegaram? Me pegaram da seguinte maneira: no passado eu tive uma conta no Unibanco, e eles me colocaram o seguinte, que quando eu encerrei essa conta, eu não devolvi 3 folhas de cheque em branco, e que há uma cláusula do contrato que reza que se eu não devolver as folhas todas que eu não usei, eu tenho que pagar multa. E que essa multa foi tida lá na época, eu não paguei, ela foi rolando, falar de vários endereços que eu tive, culminou num valor de 35 mil reais. E que eles poderiam negociar por 5 mil à vista e tal. Ou seja, foi uma pressão tão grande, eu acho que muita gente já passou por isso. E na época, o que eu pensei? Eu estava com a minha casa aqui toda em frangalhos e tudo mais. Eu digo, poxa, eu vou resolver o problema aqui, vender a minha casa, e eu resolvo isso depois, porque tal. Mas eu contestei, eu falei, poxa, dívidas prescrevem em 5 anos. Como é que, pô, essa dívida antes de 2000 está sendo cobrada agora? Não, é que houve uma resolução que o Alexandre de Moraes assinou, que multas não prescrevem. Dívida sim, multas não. E isso é uma multa. Eu digo, opa, fui lá, tem sentido e tal. Aí o que eu fiz? Eu tinha um carro muito bom, botei ele à venda, eu digo, vou vender meu carro, vou pegar um dinheiro, vou investir aqui, arrumo a casa vai ficar legal, eu vendo a casa e ok. E foi o que eu fiz. Eu botei um anúncio no Marketplace, no Facebook, e deixei lá, e várias pessoas me abordando e tal, né, valor razoável. Eu fui mostrar um carro em Campo Grande para a pessoa e tal, e passou, e eu não vendi o carro, eu digo, passou, eu descobri que eu estava dentro de um golpe, eu digo, só que o anúncio ficou lá. E aí, de repente, o anúncio está lá, mas a pessoa me abordando e eu não estou vendendo. Não, subiu o preço dele, tudo, não quero mais vender, aquela coisa toda. E aí, de repente, eu recebi um áudio da minha irmã dizendo o quê? Que a minha mãe, que está com 89 anos de idade, faz 90 agora, no dia 16 de maio, e ela tem 4 stents no coração, ela não estava bem. Fizemos exames e o cardiologista disse que é delicado. E ela, com a voz embargada, disse que eu deveria ir urgentemente para ver a minha mãe. O que eu fiz? Minha mãe. Poxa, como é que eu posso ajudar a minha mãe, que me deu a vida? Baixei o preço do carro, vendi no outro dia. Vendi, o pessoal veio, assinou, transferência digital, vieram aqui em casa, meia dúzia de homens dentro de um carro e tal, recebi, entraram todos aqui e tal, usaram meu banheiro e tudo, e foram embora com o carro, feliz da vida. E eu viajei. Eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu fui para a rodoviária, tipo 10 da noite, dormi na rodoviária, Novo Rio, e às 8 da manhã eu embarquei para o Rio Grande do Sul. Viajei a noite toda. Ou seja, cheguei lá, quando eu abracei a minha mãe e tal, me abraçou, aquele olho brilhou e tal, e ela riu pra caramba. Eu digo, minha mãe tá viva, tá cheia de energia. Eu fiquei irradiante. Passei uns dias lá, dormi na casa dela. Só que nesse meio tempo eu comecei a perceber o que de fato tinha acontecido. A minha mãe, ela perdeu meu irmão na Covid, o caçula. E dentro dela alguma coisa adormeceu. E ela tem uma tristeza interna grande. Aquela tristeza está exterminando. Por quê? Porque os filhos não foram feitos para morrerem antes dos pais. Na cronologia, é para os filhos sepultarem os pais e não os pais sepultarem os filhos. Se você perde a sua esposa, o seu esposo, você se torna o quê? Viúvo, viúva. Se perde os pais, você se torna órfão. Agora, se você perde um filho, não tem nome para essa dor, porque ela não foi feita para existir. Então é inconsolável, ela queria ir no lugar dele, já havia perdido a minha irmã no passado, sofreu muito, perdeu muita alegria, mas com meu irmão, que era o gostosão dela, o caçula, ela ficou numa saia justa. E para aumentar a dor dela, consumiram com os restos mortais dele no cemitério. O cemitério é em São Leopoldo, na Feitosa, alguma coisa assim, Feitosa em São Leopoldo. Feitoria.
Eles entraram com processo no fórum próximo da Unicinos e não dão jeito no corpo dele. Por que eu estou narrando isto? Porque eu fui com ela na nossa cidade natal, visitamos os parentes, e eu levantei a possibilidade, que eu já fiz algumas festas antes para os parentes mais velhos, de fazer uma festa para ela de 90 anos. Por quê? Ela é o único membro vivo de 12 irmãos. Então ela é um arquivo vivo, ela é a matriarca da família. E fazer uma festa para ela, reunir todos os parentes, é uma bênção de Deus. Só que eu tenho esse desejo e os parentes aprovam de nos reunirmos para uma festa, não para enterro, mas sim para festa. Mas ela não quer a festa, ela está triste. Então eu acredito que se descobrir onde está o corpo, né, sepultado do meu irmão, ela vai mudar. Então já faço um apelo aqui para o pessoal lá de São Leopoldo, da feitoria lá do cemitério, lá dá um jeito de descobrir onde estão os restos mortais do meu irmão Lidurino Martins Pacheco Inchinski, que é como um filho para mim também. E eu o amo muito, porque o espírito é eterno. E eu acho que também ele vai descansar um pouco mais se o corpo dele for identificado, a gente poder ir lá, né, levar flores. Eu quero isto. Então, tentem. Mas dentro disso, quando eu voltei, ao invés de dar dinheiro a ela que queria minha conta para depositar para mim. Eu digo, minha mãe deixa quieto e tal. Ou seja, eu fui com esse objetivo, pagaria o que tivesse que pagar lá com o dinheiro que eu estava, né? E não foi preciso. Só que quando eu voltei, eu havia gasto uma parcela, né, em outras coisas, eu tinha bem menos dinheiro. Então eu tinha que comprar o quê? Um carro com um valor bem menor do que o meu. Até porque algum capital também ia para a reforma da casa depois do evento, né? E eu entrei no marketplace, né, vendo carros, e eu queria o quê? Um carro que eu já tive, que era um Honda Civic EX 99, prata. Porque eu prometi para Deus e para mim que quando eu refizesse a minha vida financeira, porque eu vendi o carro para pagar algumas contas na época, eu teria novamente um carro desse, porque ele é 1.6, ele tem piloto de bordo, ele faz 16,5 km com 1 litro de combustível. E este, além do piloto de bordo, ele é automático, ou seja, a bênção de Deus, todo certo e tal, e ele estava lá, sendo anunciado por R$ 11.500. Eu entrei e digo, porque você vai ver a Honda 99 sendo vendido por menos, porque alguns estão com motor aberto, outros estão com isso, aquilo, aquele outro, e acaba que as pessoas precisam de um dinheiro e negociam, tem muitas ofertas aí. Só que quando eu cheguei lá e fui conversar com essa pessoa, eu vi que tinham 2 licenciamentos abertos e tinha também uma multa de 2022, talvez, E aí tinha que gastar tipo R$900, eu conversei com ele e acabamos reduzindo e culminou num preço de R$10.000. Esse foi o trato feito, R$10.000. Esses R$10.000 que eu fiz o Pix, eles foram para onde? Para onde que eles foram? Eles foram para a conta do Alex Soares Dias, através do e-mail doutoralexsoares1gmail.com. Esse foi o Pix feito na PicPay. O CPF desse Alex é 012-062-381-19. Ele é filho de Valentino Dias da Conceição e Ângela Maria Soares. A data de nascimento é 13/8/85, natural de Cuiabá, Mato Grosso. Os 10.000 foram para a conta dele. Então, se ele é inocente, ele deve ter feito já um boletim de ocorrência e tudo mais, porque o nome dele está assim. Qual é o número que o dito capitão Saulo Bento da Cunha fez toda essa transação no WhatsApp? 21, código de área, do Rio de Janeiro, 99863-7573. 99863-7573. Este é o WhatsApp. Então, se você for abordado por este número, você sabe de quem é. Eu acredito que o Saulo Bento da Cunha, ele usou essa identidade do Saulo. O Saulo usou a identidade de Saulo, ou seja, não é o Saulo.
que é filho de Silvério Regino da Cunha e Antônia de Moura Cunha, de Muriaé, Minas Gerais. Ele se passa por um mineiro. E o sotaque dele condiz. Mas eu acredito que este Saulo, ele também seja uma vítima e tenha boletim de ocorrência e tudo. Então eu acredito que ele também deva fazer um vídeo, né, atestando, entre, né, e digite lá, ó, fui vítima mesmo e tal, a situação assim. Se as pessoas começarem a fazer isso, eu acho que as coisas vão mudar. E elas vão mudar ao ponto de, lá na ponta, a gente começar a fazer com que esse império do bem que a gente pretende estabelecer na Terra, seja estabelecido. O reino dos céus está bem esclarecido, será aqui entre nós, e findará o perverso. Reinará a paz no belo jardim do universo. Eu acredito nisto, e é por isso que eu estou aqui, dentro da diversidade, encontrando um benefício equivalente. E outras pessoas podem também fazer isto. Quando chegar agora, na época das eleições para a presidência da República, vamos ver quais são as propostas. Eu defendo que essas organizações criminosas sejam definidas como terroristas, porque eles plantaram o terror ao me golpear dessa forma. E eu acredito que este indivíduo, este intermediário, ele não vai votar em quem defenda a filosofia do Bukele, né, daquelas prisões que eles estão falando em El Salvador, que está mudando tudo, segurança e tudo mais. Então, a segurança no país, ela depende do presidente da República, sim, de toda a estrutura. Então, bora lá, vamos ver qual é a proposta para a segurança, para a saúde e para a educação. Saúde. Aqui na cidade onde eu moro, se você fizer, como eu fiz, um check-up com o médico, ele vai te dar muitas prescrições, exame disso, daquilo e outro e tal, sangue, urina, fezes, tal. Só que você vai com as requisições mais de um ano, sem ninguém chamar para nada. Ou seja, a saúde está precária no país. Educação. Como é que estão a educação no país? Dá uma olhada como está. Muito ruim. Muito ruim. O país está em declínio. No Rio Grande do Sul, 27 ou 28 agricultores cometeram suicídio. Como assim? Fizeram isso. Por que fizeram? Porque não houve acordo das dívidas, eles tinham honra, tinham, né, só a hombridade e tudo. Fizeram isto. Essas pessoas, né, teve gente que morreu na prisão do 8 de janeiro. Teve uma mulher lá que pichou, perdeu o mané, tem 14 anos de prisão. E de onde ela tirou essa frase? Do ministro Roberto Barroso. Lá fora, viajando com o nosso dinheiro, porque nós pagamos esses ministros, a pessoa abordou ele, e aí, como fica e tal, porque era a época do Supremo Tribunal Eleitoral, ele fazia parte defendendo as urnas eletrônicas e tal, o código-fonte que tal. Ele disse, perdeu o mané. E depois, mais tarde, ele numa palestra falou que nós, derrotamos o bolsonarismo, ou seja, ele tomou um partido político. Isso não pode. Né? O Dino, que está como ministro aí, ele declarou que o presidente que foi julgado por ele era o Satanás. Então, onde está a imparcialidade de um sistema, um Supremo Tribunal Federal? Onde está? Um dos Supremos lá, que é o Zanini, foi advogado do que hoje é presidente, que tiraram da cadeia um descondenado, com um erro de CEP, e colocaram ele lá. Como assim? E a ficha limpa, que tinha essa lei? Não existe? Então, onde é que está a lei nesse país? A quem eu vou recorrer? Eu estou aqui com esta liberdade de fala, que eu acho que vai ser cerceada, se isso aqui se tornar a colônia da China, que já está se tornando. O presidente assinou 30 e poucos tratados aí com a China está em terras no Brasil, tem firmas, tem tudo. Diz que até um setor de militar eles têm aqui já. E hoje nós estamos vivendo o quê? A Terceira Guerra Mundial, onde está de um lado os Estados Unidos e do outro lado a China. Onde ela começou? Começou lá quando o Trump taxou o produto chinês em 20%, eles perderam terreno. Em seguida, teve uma coisa chamada Covid-19 que derrubou todas as nações, todas. Os Estados Unidos, até o presidente derrubaram lá. E aqui nós tínhamos um presidente que depois caiu também. Como assim? Foi. A única nação que ganhou com a Covid foi a China. A China vendeu respiradores, vendeu máscaras, vendeu luvas, vendeu aventais, vendeu tudo para a Covid. Aqui no Brasil fez parcerias com Dória e tiveram no Butantan uma vacina que vendeu.
e compraram muita coisa em São Paulo, hoje lá na Bahia, lá diz que tem chinês para tudo que é lado e tal. Ou seja, a Terceira Guerra Mundial está em curso. E parece que até urânio para o Irã foi fornecido daqui do Brasil. Então, as pessoas que estão vendo isso, entendendo isso, entendem de política, estão, opa, não tem... Eu quero que nas próximas eleições tenha uma impressora acoplada à urna. E que depois do resultado lá dos códigos-fonte, seja checado aleatoriamente, sorteado 5% das urnas do país e conferido. Opa, lá na cidade de Bocaiúva, quantos votos foi para isso? Para que bateu aí? Bateu. Então, tá certo. Lá, se bater, ok. Aí está a democracia. E a nação pode se unir. Agora, se não for assim, se for a eletrônica, como está sendo, e esse presidente só ganhou através da eletrônica, porque quando era papelzinho ele nunca ganhou, hoje o Japão está lá. Tecnologia avançada. Papelzinho, né? Estados Unidos, papel. Só nós aqui com essa coisa eletrônica, por quê? Onde é que está a democracia? Onde é que está o meu direito de ver o que eu estou fazendo e conferir? Pô, tá aqui, ó. Eu tenho os documentos, tudo, de boletim de ocorrência, de todo o processo que eu entrei, está tudo documentado na minha mão, porque eu tenho que ter esse documento. E onde está o comprovante de quem eu votei? Eu quero isso, então eu espero que a próxima eleição tenha um votinho lá e a impressora fique contabilizando e a gente saia dessa polaridade e consiga, em 2027, ter um presidente que seja aceito por todos. Mesmo aqueles que perderam, poder dizer, opa, esse é o presidente porque foi eleito pela maioria. Mas hoje não é o que você vê. Aquele que está aprisionado é o que é mais querido na nação. E aquele que está como presidente não pode nem sair na rua porque é vaiado, é chamado de ladrão. Como assim? Então, gente, vamos mudar esse quadro, ok? A Dupla Face da Humanidade está a caminho, hein? É um filme longa-metragem e vai dar o que falar. Tenho certeza que vai dar.